Oi, gente. Nesse Novembro Negro, nós estamos, entre outras coisas, apresentando e comentando algumas bibliografias sobre a África e os africanos na diáspora, de forma a oferecer aos nossos seguidores oportunidade de conhecer um pouco mais os diversos campos do conhecimento africano e diaspórico, no campo da história, sociologia, filosofia, né, antropologia, artes, enfim, as diversas áreas do conhecimento. Mas, Bento, existe filosofia na África? Existe. Todos os povos produzem a sua maneira de ver o mundo, a sua episteme. Infelizmente, a nossa filosofia escolar, sobretudo, é muito centrada numa filosofia greco-romana, a princípio, eurocêntrica. Então, nós pouco ouvimos falar da filosofia dos teóricos africanos, como, por exemplo, Sheikh Anta Diop, Nações e Culturas Negras. Esse livro é de suma importância para entendermos a África nos seus diversos contextos, sobretudo o Egito, que durante muito tempo não foi colocado no mapa da África. Durante muito tempo, o Egito era visto como parte, né, da Ásia ou da Europa mediterrânea. Então, Sheikh Anta Diop, ele nasceu no Senegal, no meio de uma família aristocrata, de formação religiosa muçulmana. Aos 23 anos, ele foi para Paris e aí se tornou um físico, né? Chegando a traduzir para a língua de origem dele, o Lofi, a teoria da relatividade de Einstein, né? Então veja a preocupação dele de que o conhecimento, né, da física chegasse até o seu povo, traduzindo a teoria para o Wolof, que é uma das línguas mais faladas na região do Senegal. Então, na educação de Diop, ele transitou pela história, pela história egípcia, né, egipciologia, pela linguística, antropologia, economia e sociologia. Em 1951, ele apresentou sua tese de doutorado na Universidade de Paris, que defendeu que o antigo Egito havia sido uma cultura negra. A tese foi rejeitada. Então, a tese foi esse livro que eu apresentei aqui, é a primeira versão da tese. Ele continuou, não desanimou. Passou 9 anos seguintes ampliando os seus argumentos e apresentou a tese, né, em 1960, teve êxito e se tornou um doutor. É, essa obra ainda é pouco conhecida aqui no Brasil. Anta Diop depois voltou para o Senegal em 1960, continuou escrevendo, né? E em homenagem a ele, a antiga Universidade de Dakar hoje chama Universidade Sheikh Anta Diop, que nós tivemos o prazer de conhecer em 2003, quando estivemos lá num congresso sobre temática africana e diaspórica. Então, nessa universidade, em 1960, ele montou um laboratório de radiocarbono para ajudar nas investigações, né, da pesquisa sobre a África como berço da humanidade. Sheikh Anta Diop. Guardem esse nome. Temos também o outro, ainda também pouco conhecido, o Mundimbe, né?
Mundimbe, A Invenção da África, Gnose, Filosofia e a Ordem do Conhecimento. Então, nesse livro aqui, Mundimbe mostra, né, a maneira africana de ver o mundo, o conhecimento e as diversas filosofias existentes no continente africano. A gente nunca pode perder de vista que a África é um continente que tem muita diversidade, mas que podemos dizer que tem também traços comuns, que alguns autores chamam de africanidades. Né? Existe vamos dizer assim, uma coerência, existe uma maneira africana de ver o mundo, né? Que alguns autores denominam de africanidades, mesmo existindo diversas formas particulares de compreender o mundo. A gente pode dizer que existe um eixo central na qual a visão dos ancestrais é uma característica comum. Aqui no Brasil, nós temos o Muniz Sodré. Muniz Sodré, uma das últimas obras dele, Pensar Nagô. Então, aqui ele discute aquela visão de que a filosofia é exclusivamente alemã. Né? Ele até repete um pouco aqui, repete não, ele começa com a discussão do trecho de uma música, da letra de uma música, se não me engano, do Caetano Veloso, que disse que é impossível filosofar se não for em alemão. Né? Então tem essa perspectiva, essa visão de que a melhor filosofia, a melhor elaboração filosófica vem, né, dos germânicos. E ele aqui, né, ele discorda, lógico, né? E aí ele fala da filosofia numa perspectiva não apenas numa perspectiva teórica, de elucubração de mundo, sem relação com a vida concreta. A filosofia aqui na perspectiva de prática, né? E teoria a partir da experiência vivida. No Brasil, além do Muniz Sodré, destaco aqui também o filósofo Eduardo Oliveira. Ele traz essa obra aqui, Ancestralidade na Encruzilhada, onde ele trabalha diversos aspectos da filosofia africana e afro-brasileira. Também nessa obra do mesmo autor, Eduardo Oliveira, Cosmovisão Africana no Brasil, elementos para uma filosofia da afrocentricidade, ou afrocentrada, ou afrodescendente. Né? Então, nesse livro aqui, inclusive, ele é bastante didático, eu tenho trabalhado bastante com ele no ensino de História da África e Afro-Brasileira. Então, ele fala aqui da história da África com um recorte filosófico, falando na concepção de tempo, concepção de universo, a importância da palavra, o tempo, a concepção de pessoa, morte, família, ancestralidade, poder vital. Né? Então, essa obra aqui é muito didática e muito importante para conhecermos a filosofia ou parte da filosofia africana e o seu desdobramento na diáspora. No âmbito da história, eu gosto muito da história, sobretudo da antiguidade africana,
eu gosto muito do Alberto da Costa e Silva. Vamos ver aqui como é que fica melhor para vocês enxergarem. Tá muita luminosidade aqui. Alberto da Costa e Silva, na obra Imagens da África. Imagens da África. Essa obra aqui é uma coletânea de textos, inclusive textos de época, que contam aspectos da África a partir de diversos autores e atores, sobretudo a partir da narrativa dos viajantes, que a gente sabe que várias expedições europeias, árabes, chinesas estiveram no continente africano em diversos momentos. Então ele traz algumas transcrições aqui de documentos de época. Por exemplo, a visão de Heródoto, né? O denominado pai da história no Ocidente, a visão de Heródoto sobre algumas regiões de África, Deodoro da Sicília, Estrabão, Plínio o Velho, tem alguns autores também anônimos, Al-Idrisi, árabe, não é? Ibn Battuta, que viajou muito no continente africano. Tem até um documentário, né, na internet disponível, muito bom, né, conhecendo a África com Ibn Battuta, de um professor, elaborado por um professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e professor Rivair, professor de História da África também. Duarte Pacheco, alguns missionários que estiveram lá, como o padre Francisco Álvares, João de Barros, outro autor, Diogo da Costa, e por aí vai, né? Nós temos, então, nessa coletânea aqui, desde a antiguidade até a contemporaneidade, relatos de viajantes falando de vários aspectos sobre algumas regiões de África, né? Então eu destaquei aqui sobre algumas visões. Tem uma que eu acho aqui muito importante, que ele faz uma descrição da produção de tecidos na África Ocidental, né? Eu não estou conseguindo achar aqui agora, eu tinha marcado, mas me fugiu. Mas é para a gente conhecer um pouco mais de África com outras visões. Então tá aqui, olha, é João da Silva Feijó, Os Panos de Cabo Verde. Vou fazer uma pequena leitura aqui. Os panos, que constituem ao mesmo tempo o vestuário das mulheres do país e a moeda corrente, são fabricados a maior parte pelos escravos, em teares os mais irregulares que se podem imaginar, por serem formados instantaneamente de pedaços de estacas e canas, atadas com cordas de casca de bananeiras, que, concluída a obra, passam a servir de combustível aos mesmos tecelões, à exceção do pente e órgão, sendo por isso o trabalho daqueles tecidos os mais grosseiros e irregulares, porque os operários não fazem nisso ofício próprio, sendo a falta de economia e o excessivo preço, porque são reputados aqueles panos consequências necessárias da falta de arte e fabricantes. Então aqui ele está dando uma visão bastante negativa da produção de tecelagem ali, né? Parece que é ali mesmo, em Cabo Verde, mas aqui ele está destacando já a época da escravidão. Tem outros autores que falam da produção de tecidos em outras regiões da África anterior
à escravidão. Então, alguns dele, Darpe, se não me engano, chega a comparar a qualidade dos tecidos produzidos em regiões da África aos tecidos produzidos na Europa durante a manufatura, né, Manchester, e fala que os tecidos fabricados em África não deixam nada a perder com relação aos tecidos manufaturados na Inglaterra. Outra questão, outra descrição muito relevante que nós encontramos aqui é a respeito de um produto chamado noz de cola, que aqui no Brasil ou na diáspora ficou muito conhecido como obi ou orobô. São sementes usadas para várias finalidades. Sementes que têm várias finalidades, inclusive usado nos rituais religiosos. Então, falando de noz de cola, ou para nós aqui, obi, o André Álvares da Almada diz o seguinte: das mercadorias desse rio Gâmbia, valem o principal é o vinho, porque morrem por ele cavalos, roupas brancas da Índia, cantária da Índia, de Veneza, margarita grossa e delgada, fio vermelho, pano vermelho, vinta quatreno, grã, búzios, papel, cravo, manilhas de cobre, bacias de barbear, caldeirões de cobre, de um arretel até dois, cobre velho, e entre todas as mais estimados é a noz de cola, fruto que se dá na Serra Leoa e seus limites, e vale tanto nesse rio que dão tudo a troco dela. Assim, mantimentos como roupa, escravos e ouro. E é tão estimada que levam até o reino do Grão-Fulô, onde vale muito, e assim nos mais rios da nossa Guiné. Usam esses negros dela como na nossa Índia, o betelê, porque com a cola, que é como uma castanha, caminha um negro todo dia, comendo nela e bebendo da água, e tem-na por medicinal para o fígado e o urinar. Usamos dela para o mesmo efeito, mas os negros fazem muito mais conta dela do que nós fazemos. E tendo dor de cabeça, a mastigagem untam as fontes com seu bagaço. Tem-se de um ano para outro e mais tempo, se a quiserem ter, enfolhadas com as folhas largas de uma árvore que chamam de caboupas. Quer Deus que não haja dessa fruta noutra Guiné, senão no limite da Serra Leoa, que tivesse a valia que tem para o remédio de muitos, e foram muito semeadas noutros rios, mas jamais frutificaram. Então, esse trecho aqui foi tirado da obra Tratado Breve sobre o Rio de Guiné. Então, o autor, André Álvares da Almada, descreve a importância da noz de cola no cotidiano dessa população, o valor que ela tem comparado com outros produtos, e que a noz de cola atravessou o oceano, chegou à diáspora, inclusive muito usado nos rituais religiosos das religiões de matriz africana, sobretudo o candomblé. Então, como eu disse a vocês anteriormente, essa obra do Alberto da Costa e Silva, Imagens de África,
é um bom material didático, porque os textos são curtos e nós podemos trabalhar com os alunos fazendo a leitura e, em seguida, interpretá-las, construindo uma reflexão sobre a África a partir dos viajantes que lá estiveram. Um grande abraço e até a nossa próxima postagem.